Olá, é uma alegria recebê-los no canal da comunidade Cristo para as Nações no YouTube, onde nós estamos numa sequência de mensagens que estamos abordando no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, né? E este vídeo de hoje vamos estar dando sequência ao capítulo 2. É uma alegria recebê-los, eu queria saudá-los com a paz do Senhor, uma alegria imensa poder estar compartilhando com vocês aquilo que nós temos recebido do Senhor. Amém, queridos? Eu queria dizer que esta mensagem é a primeira da sequência que nós estamos dando nesse estudo, onde vamos estar falando o capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. O tema da mensagem é o querigma. Continuamos no querigma, proclamação. Porém, vamos falar no capítulo 2 da admirável história da nossa salvação, os feitos maravilhosos que o Senhor Jesus nos trouxe. Amém, amados? Estávamos mortos em nossos pecados e o Senhor nos trouxe a vida. Amém? Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Vamos falar hoje dos versículos 1 a 3. Amém, queridos? Vamos abrir nossas Bíblias para ler o texto. Amém? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Amém, queridos? Que coisa tremenda. Queria convidar você, vamos estar orando neste momento, clamando que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, queremos te agradecer pelo privilégio, Senhor, de estarmos ouvindo da tua palavra. Eu peço que o Senhor traga revelação à nossa mente, ao nosso coração, que nós possamos receber da parte do Senhor graça, bondade, misericórdia, que a tua palavra se revele ao nosso coração e à nossa mente esta noite, Senhor. Tira toda a preocupação, tira tudo aquilo que possa estar, Senhor, trazendo angústia, tristeza. Queremos nos alegrar na tua presença. Ó Espírito Santo, vem com tua doce e santa presença e fala ao nosso coração. Amém, queridos? Que coisa tremenda. Queridos, o capítulo 1 de Efésios, ele acentuou o plano, né, todo o plano, o projeto eterno de Deus para o homem, que inclui não somente o homem, mas o universo todo, e se estende de eternidade em eternidade. E hoje vamos dar início, como eu falei, no capítulo 2, onde vamos ver a execução desse propósito na vida do povo de Deus. Amém, queridos? Através de uma ressurreição espiritual dos crentes, Paulo tendo descrito, né, nossa possessão espiritual em Cristo, volta agora para falar da nossa posição em Cristo. Nós fomos tirados da cova, né, tirados da sepultura e conduzidos para o trono. Amém, querido? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não é isso que o texto diz? O texto diz: estava vós mortos em ofensas e pecados. Deus, aqui, deixa eu dizer uma coisa importante para você. Deus não criou a morte. Olha, nós estamos vivendo essa pandemia, né, do coronavírus, e algo nunca visto antes na história, né, da humanidade, com tanto, parando todo o mundo, né,
E algo interessante que muitas pessoas têm assim se perguntado por que Deus está permitindo. Ah, Deus se alegra em exercer o juízo. Queridos, deixa eu dizer algo importante para vocês. Deus não criou a morte. A morte é o resultado do pecado do homem. Deus havia dito a Adão: Adão, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E lhe advertiu que se ele comesse do fruto desta árvore, certamente morreria. Adão e Eva se rebelaram contra Deus e comeram. Por causa do pecado, a morte entrou neles. E deles se estendeu para toda a humanidade. Não é isso que está escrito em Romanos 5:12? A morte, amados, não significa aniquilação, mas sim separação. E eu queria destacar nessa mensagem 3 classes de morte, como a gente pode ver nesses versículos. Existe a morte espiritual, existe a morte física e existe a morte eterna. A morte espiritual, a primeira que eu queria destacar, é quando o homem peca. Ele morre espiritualmente. Seu espírito se separa do Espírito de Deus, pois Deus é santo e não pode haver comunhão entre o santo e o profano. Não há comunhão entre o santo e o pecador. Deus, ele é a fonte da vida. O homem, ao pecar, ele se separa dessa fonte e sofre a morte espiritual. Foi desta forma que o homem perdeu a sua comunhão com Deus e com suas bênçãos. O homem ficou na escuridão espiritual e debaixo de maldição. Tal como um ramo que, ao ser cortado de uma árvore, ele morre, se seca, né? Este é o estado de toda a humanidade separada de Deus e mortos nos seus delitos e pecados. Essa era a nossa condição antes de nos unirmos a Cristo. Paulo, como eu citei em Romanos 5:12, diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Amém, queridos? A segunda morte que eu queria destacar é a morte física. Por causa do pecado, né, um dia todos nós vamos morrer, pois todos somos pecadores, a gente nasce com a natureza pecaminosa, né? Eu sempre falo sobre isso, né? Qual é a palavra, eu sempre brinco com os irmãos, né? Qual é a palavra que uma mãe mais fala para um nenê? Não, né? Não, não faça isso, não faça aquilo. A criança vai nascer, não vai não, não, não. Por quê? Porque nasce com a índole para o mal, fazer o que é errado, né? E neste instante, né, quando há a morte física, o nosso espírito se separará do corpo, e esta é a consequência do pecado, né? O corpo volta para o pó, de onde foi tomado, e o nosso espírito, ou seja, aquilo que somos de fato, irá ou para o céu ou para o inferno. É a mensagem que nós temos recebido do Evangelho. Depois da morte de Cristo na cruz, houve separação. Uns vão para o seio de Abraão, né? Como Rico e Lázaro, né? Outros para o inferno. Então há essa separação. E nós precisamos estar cientes disso, que existe essa separação. Amém, queridos? E a terceira morte, e essa terrível, né? Que eu queria destacar, é a morte eterna. Bom, essa é a separação eterna dos seres humanos para com Deus, onde eles ficarão privados eternamente de sua presença e sem nenhuma esperança de salvação, condenados eternamente, senão um dia serão
um dia lançados ao lago de fogo e enxofre. Não é isso que fala 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8 a 9. Então a gente vê que há separação. Uns vão receber a coroa da vida, aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Aqueles que não confessam vão receber também, mas receber condenação. E as Escrituras também chamam a morte eterna, né, de um estado como assim a segunda morte. Apocalipse 2:11 fala e Apocalipse 21:8. Amém, queridos? Em nosso estado de separação de Deus, estávamos submetidos ao domínio de 3 forças negativas: o mundo, o diabo e a carne. É muito importante nós meditarmos com mais profundidade cada uma dessas 3 forças negativas. E a primeira que eu queria destacar é o mundo. O texto diz assim: segundo o curso deste mundo. Queridos, nós andávamos segundo o curso deste mundo. O sistema do mundo pressiona cada pessoa a se conformar com seus valores, contrário do que Paulo fala em Romanos 12:2, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Agora, se a gente não consegue deixar o Espírito Santo, deixar a graça de Deus agir, a gente acaba amando o mundo e não acaba amando a Deus, porque quem ama o mundo não pode amar a Deus. Quem ama o mundo se torna amigo do mundo, vai se tornar inimigo de Deus. O mundo é o secularismo em contraste com o reino de Deus. Deixa eu explicar isso. Sempre que o homem se torna desumano pela opressão política, econômica, moral e social, a gente vê a ação do mundo. Por exemplo, todos nós estamos ficando indignados, né? Estamos ficando horrorizados de ver assim, pessoas sem escrúpulo fazer o que estão fazendo nesses dias de pandemia que nós estamos vivendo. É ou não é? Temos visto pessoas roubarem equipamentos de proteção individual, pessoas superfaturar aparelhos respiratórios, pessoas fraudarem documentos para obter lucro, as redes, né, de mercado, os grandes empresários aumentando o preço das mercadorias porque as pessoas estão necessitando, estão buscando. E a oferta, né, a procura, a oferta gera as oportunidades. Eu diria oportunismo. Então, a gente vê as pessoas sem moral, sem misericórdia, sem afeto pela necessidade daqueles que estão sofrendo. Infelizmente, as pessoas são massificadas pelo sistema. É uma escravidão cultural. As pessoas acabam sendo escravas do sistema, como súditos, né? No passado, eram arrastados por grossas correntes amarradas ao pescoço. Deixa eu explicar algo aqui. O peixe, quando ele está vivo, é natural ele nadar contra a corrente, para ele fazer o metabolismo dele e mais para frente ele lançar as suas ovas. Então a vida se transformando, mas ele nada contra a corrente. Quando o peixe é arrastado pela corrente, ele está morto. E essa ilustração ela traz exatamente o ponto que Paulo está querendo nos explicar aqui.
quando estávamos mortos espiritualmente, a gente era arrastado pela corrente desse mundo. O conjunto da sociedade com egoísmo, falsidade, vaidade, fornicação, materialismo, vocabulário perverso e outras coisas terríveis que a gente vê quando a pessoa não tem temor, quando a pessoa não teme a Deus e anda segundo o desejo, segundo a vontade do mundo. E essa corrente era uma poderosa corrente que nos arrastava, sem percebermos. E assim a gente fez como a maioria das pessoas fazem, vivia de acordo com a corrente deste mundo, de acordo com a vontade desse mundo. E algo que nós precisamos considerar aqui, a palavra mundo no grego aqui é cosmos, e ela tem significado e uso diferente na Bíblia. E é importante a gente compreender isso. Por exemplo, Efésios 1:4, como a gente já viu, fala a palavra cosmos, mas no sentido de universo. Da mesma forma, Hebreus 11:3. Salmo 17:11 e o verso 15 fala a palavra cosmos como um sentido de planeta Terra. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ali a palavra cosmos está se referindo à humanidade. Da mesma forma, João 17:21. E o estilo de vida humano rebelde contra Deus, que é o sistema pecaminoso instituído, Tiago 4:4 e 1 João 2:15 e 17. Aqui, nesse texto de Efésios 2, quando está citando a palavra mundo, é o sentido desse último que eu falei, né? É um estilo de vida humano rebelde contra Deus. É um sistema pecaminoso. E sempre o texto e o contexto nos indicam que o sentido da palavra está sendo usado. O sistema pecaminoso. É muito importante a gente ter essa compreensão do que Paulo está querendo nos explicar aqui. Amém, queridos? A segunda força, né, que opera nesse mundo que eu quero destacar é o diabo. Então o texto diz assim: segundo o príncipe da potestade do ar. Queridos, nossa sociedade, né, vive em meio aonde operam forças satânicas invisíveis. E nós precisamos entender, né, que elas são invisíveis, porém bastante reais. São espíritos malignos dos quais o principal é Satanás. O Novo Testamento, né, demonstra que essas forças recebem os nomes de as potestades das trevas, como a gente pode ver em Colossenses 1:13. Ou ele usa também o nome, geralmente o Novo Testamento identifica Satanás como o Deus desse século. A gente pode ver em 2 Coríntios 4:4. Até nesse texto ele fala que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, né? E um outro texto, João 14:30, chama ele de príncipe deste mundo. E a gente pode ver outros nomes também, né? Satanás, por meio dos espíritos maus, opera no coração, na vida do rebelde, daquele que não aceita seguir em obediência aos preceitos, à vontade de Deus, né? E a operação de Satanás consiste em potencializar a maldade. A gente pode perceber, não sei se os irmãos têm visto assim, mas cada vez mais a gente fala de uma coisa ruim que acontece, cada vez mais as pessoas fazem algo mais ruim. Então há uma potencialidade, aumenta, a maldade aumenta, a rebeldia ela aumenta, a incredulidade aumenta, porque eles não querem crer em Deus. E eles continuam
e de suas maldades, de seus maus desígnios, né? O texto fala, né, a expressão filhos da desobediência, e aqui tem um significado de uma natureza rebelde. Diante da autoridade de Deus, né, o homem somente pode ter uma das seguintes atitudes: ou ele é submisso ao Senhor, ou ele é rebelde. Amém, queridos? É o Espírito que atua nos filhos da desobediência. O diabo mesmo é o pai dos desobedientes. Ele foi desobediente e deseja que todos os homens também desobedeçam a Deus. Ele tomou Eva no Éden com a mentira, uma meia-verdade, né? E levou Adão e Eva a pecar, a serem desobedientes. Adão se rebelou, mas Jesus se submeteu ao Pai em morte de cruz, submisso, e foi obediente até a morte, até o fim. O Senhor foi obediente. O pecado capital de todos os homens é a rebeldia, é ser rebelde para com Deus. A rebeldia é a raiz de todos os outros pecados. Quando o homem tem uma atitude rebelde, ele está dando lugar ao diabo, para que ele execute no homem uma obra de destruição, tanto dele, do indivíduo homem, como também de outras pessoas, através das atitudes erradas desse homem. Amém, queridos? A terceira força negativa que eu gostaria de destacar aqui, o texto diz assim: andávamos nos desejos da nossa carne. Então, a terceira força negativa, a carne. Essa terceira força é a qual a gente vivia submetido antes de conhecer o Senhor, nos desejos da carne. E a carne aqui no original em grego é sarx, e não se refere ao corpo físico, que no grego, quando se refere a corpo físico, é soma. Quando, uma parte aqui, né? Quando a gente vai no médico, o médico não tem como dizer um sintoma, né? Então hoje ficou um tempo uma moda a pessoa dizer, você está com é psicossomático. Então aquilo que é da psique passou para o corpo, soma, psicossomático. Então aqui nós não estamos falando do corpo físico. Quando Paulo está falando sobre os desejos da nossa carne, ele está se referindo à nossa natureza pecaminosa. O homem, ao pecar, ficou sujeito ao pecado e foi reduzido a um estado de fraqueza. A melhor descrição do que é carne está em Romanos 7, 14 a 25. Peço que depois você medite nesse texto. O homem, utilizando os seus próprios recursos, se sente impotente para fazer o bem e para cumprir as demandas da lei. Ele acaba se tornando um escravo da sua natureza pecaminosa. Vive dominado por seus desejos carnais. Em nossa forma anterior de viver, nós éramos dominados pelos desejos, pela vontade e pelos pensamentos da carne. Nosso caráter e nossos sentimentos, nossas atitudes eram contrárias à vontade de Deus. E com essa nossa atitude, nós estávamos dizendo assim: eu faço o que eu quero, eu vivo como parece melhor para mim, do jeito que me dá na cabeça. Eu vou agir segundo o que eu sinto. Estou sentindo que eu devo fazer isso. Como, deu na telha, vou fazer. Essa, amados, é uma posição que determina um estilo de vida rebelde contra Deus. É por isso que o texto fala: e éramos, por natureza, filhos da ira. Deixa eu dizer algo para você. Deus é onisciente. Ele conhece e vê os pecados de todos os homens.
Deus, ao mesmo tempo, ele é santo. E por causa da sua santidade e justiça, ele aborrece e odeia o pecado com todo o seu ser. A ira de Deus é contra o pecado e contra a impiedade, que é terrível. Somente um pecado bastou para que Adão e Eva fossem expulsos da presença do Senhor e fossem submetidos à morte e à condenação eterna. Por causa, amados, dos nossos pecados, também éramos merecedores da justa ira de Deus. Éramos destituídos da sua glória e havíamos sido condenados ao tormento do inferno, tormento eterno. Porém, Deus, em sua infinita graça, pelo ato salvífico de Cristo na cruz, nos trouxe a redenção. Amém, amados? E eu queria concluir essa mensagem dizendo assim: como um cristão, Deus nos ressuscita. Deus nos exalta. Deus nos faz assentar de novo no trono com Jesus, para que a gente seja co-participantes da sua graça por toda a eternidade. Essa é a posição que Deus tem preparado para os seus filhos, para aqueles que o amam. Amados, a natureza de Deus não era somente contra os nossos atos pecaminosos, mas também contra a natureza pecaminosa, ou seja, como contra a nossa maneira rebelde e pecadora de viver. Quando confessamos o Senhor Jesus, a gente elimina isso das nossas vidas. O pecado, deixa eu dizer algo para você, o pecado não afeta somente a nossa conduta. O pecado afeta todo o nosso ser. É por isso que Paulo diz que éramos, por natureza, filhos da ira. Então veja bem, de que condição terrível nos salvou o Senhor. Glória a Deus. Que tremendo, né? Louvado seja o Senhor Jesus por tão grande salvação. Amém? Que o senhorio dele seja presente nas nossas vidas. Amém, queridos? Então chegamos ao fim dessa mensagem. Eu quero aqui, mais uma vez, rogar, né? Pedir ao Senhor que Ele fale ao nosso coração. Que essa palavra seja revelada ao nosso coração. E como o salmista diz com muita graça, né? Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, livra-me e leva-me, conduz-me a correntes da vida, as correntes de justiça. Amém, queridos? Deixa eu dizer algo importante para você. Nós continuamos no isolamento, né, social, e é importante estarmos com o nosso coração atento, a nossa mente atenta para aquilo que Deus está querendo fazer nesses dias. Por isso eu quero orar que nós possamos, neste momento, curvar nossas cabeças, nosso coração e orar diante de tanta revelação que nós temos recebido, que nós não queremos viver mais de forma alguma sujeitos à servidão do pecado, mas queremos andar segundo a graça e a bondade do Senhor. Amém? Queria te convidar a orar neste momento. Pai querido, em nome de Jesus, diante desta palavra que nós recebemos hoje, Senhor, muito obrigado, porque o teu infinito amor, imensurável amor, nos livrou da condenação da morte, do mundo e das obras malignas de Satanás. Nos proteja, Senhor. Guarda a nossa mente e coração, que nós possamos estar com a certeza e a convicção que somos da tua graça. Somos teus filhos, somos herança do Senhor. Por isso eu peço a Ti, Senhor, visita cada casa, visita cada coração aqui, Senhor. Que o Senhor esteja falando ao nosso coração, que possamos estar sensíveis àquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas nesses dias, Pai. Usa, Senhor, a vida de cada um
como luzeiros, Pai, que a gente possa levar a tua doce e santa presença a todos aqueles que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos? Uma coisa importante que eu quero dizer, continuamos ainda com esta imposição governamental, estamos ainda reclusos em nossas casas, na quarentena, no isolamento social. Por isso nós ainda não estamos nos reunindo ali na Rua Monte Aprazível 1123, na Chácara da Barra, mas lá é a nossa comunidade. Eu quero convidar aqueles que estão nos ouvindo, têm gostado de acompanhar as mensagens. Assim que for liberado nós estarmos congregando, faço aqui um convite, esteja ali, vá nos conhecer. É uma alegria imensa podermos receber você ali, estarmos juntos, aprendendo do Senhor, andando em comunhão, em discipulado. Amém, queridos? Eu quero também pedir que a gente possa continuar mantendo, né, a nossa família juntos, estudando a palavra, estamos acompanhando essas mensagens. Hoje, como eu disse, foi a primeira mensagem do capítulo 2 e vamos estar na sequência trazendo as outras mensagens. Fica aqui o meu abraço, muito obrigado por estar nos acompanhando e que a graça e a bondade e o amor de Cristo esteja presente sobre tua vida. Amém? Um abraço, fica na paz.